Senhor meu Deus, Pai de infinita graça, mais uma vez, Senhor, na Tua casa, reconhecemos, Senhor, a Tua importância em nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, como sempre Tu tem feito. Desperte em nós, Senhor, maior amor pela Tua obra. Aumente nossa fé, Senhor. Que o Teu nome, que a Tua exaltação possa ser prioridade, Senhor. Que Teu nome possa sempre ser glorificado através de nossas vidas. Que o Senhor possa falar profundamente em nossos corações. Que possamos sair daqui renovados, transformados, com o melhor entendimento das coisas, Senhor, do alto. Em nome de Jesus, que Teu nome seja glorificado. Livre de pesar, sem tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti, Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o Seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, não te suportou. Deus vai te guiar com Sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás cansado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue o Teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for, Deus vai te guiar com Sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. És bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória a Ti. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus, e mensagem do céu e de transformação, enviada dos anjos. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ler o capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 4. Esse texto ele é simplesmente belíssimo, se você se atentar
para cada palavra, você já vai sair daqui com outro pensamento. Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9: o que também aprenderdes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Graças a Deus, amém. Convido o nosso missionário, Maravilhoso irmão Deus Joimar e eterno Pai, graça te damos nesta noite por estarmos na Tua presença, Deus, na Tua casa. Viemos a este lugar nesta noite para ouvir a Tua voz, para que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus amado, nesta noite, toma o primeiro lugar desse trabalho. Usa os Teus filhos, aqueles que irão louvar o Teu nome, aqueles que irão fazer uso da Tua palavra, Deus. Venha ficar com cada um de nós, venha nos guardar, venha nos sustentar, venha nos proteger, Deus. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de a Jesus. eleita do Cordeiro, esses jovens lindo e maravilhoso, que foram eleitos, foram comprados por um alto preço na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Não foi fácil não, mas o Senhor pagou o preço por nós, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite alegre, e vamos dar bem-vindo ao Espírito de Deus, amém? Aleluia! Vamos exaltar o nosso Deus, que é digno de honra, poder e glória nos céus e na terra. Bem-vindo, Espírito de Deus, em nosso meio. Bem-vindo, Espírito, em nosso meio. Aleluia! Vem tua obra realizar, restaurar corações. Vem, derrama o teu poder. Vem tua obra realizar, restaurar corações. Vem, derrama o teu poder. Nossas almas se derramam diante de ti. Nosso espírito se alegra em teu mover. Sopra em nós teu amor, que de Deus traz perdão e faz a obra em cada coração. Nossas almas se derramam diante de ti, Senhor. Nosso espírito se alegra em teu mover. Sopra em nós teu amor, que de Deus traz perdão e faz a obra em cada coração. Desses jovens nessa noite, e faz a obra em cada coração. Quanto a palavra, Senhor, e faz a obra em cada coração. E a eleita diz: Ficar um pouquinho aqui amém. na frente, se não for incômodo para vocês, para ficarmos mais perto.
Eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos e unidos na presença do Senhor. Antes de falar, eu já quero pedir desculpas, porque eu recebi o convite às 15 horas de hoje. E ainda para substituir alguém do naipe e da categoria do pastor Pedro Pessoa. Então, eu não tive como preparar um material, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo nos direcionar e para contribuir e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, certo? E me sinto feliz em estar aqui. Mais uma vez, eu estive aqui, se eu não me engano, em 2019, em um trabalho de adolescentes também. Era Dia dos Pais, era trabalho com os pais, pai e filhos. Se não me falha a memória, foi muito bom, um trabalho muito bom. Graças a Deus. E o tema de hoje é um tema muito falado, muito comentado e que tem se evidenciado muito em nossos dias, principalmente no meio dos jovens. E nós vamos aprender o que a Bíblia diz e vamos falar um pouco também do que a ciência nos mostra a respeito da ansiedade. O que é estar ansioso, o que é ser ansioso, quais os tipos de ansiedade que nós podemos desenvolver, o que nós podemos ter, que ajuda, nós podemos receber, mas principalmente o que a Bíblia nos ensina e nos fala a respeito disso. Não sou psicóloga, sou pedagoga, portanto, não poderei falar com tanta propriedade, mas nós vamos falar um pouquinho, certo? Antes de ler o texto base, inclusive já foi lido, a leitura inicial feita nesta noite é do texto que nós temos por base. Eu gostaria de perguntar a alguém, se vocês sabem me dizer, para qualquer um da plateia, por gentileza, se vocês sabem me dizer o que é ansiedade. Ansiedade. Geralmente a gente fala, alguém diz assim, você está muito ansioso, para um pouco. Mas o que é ansiedade para você? Alguém poderia me responder? Saberia? Não. De acordo com o dicionário, eu sei que vocês sabem. Estão tímidos porque não querem falar, mas eu sei que vocês sabem. Ansiedade, de acordo com, cientificamente falando, é uma sensação intensa de preocupação pelo futuro ou pela incerteza desse futuro. Isso é o que chamamos de ansiedade. É uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso, como se você estivesse embalando para frente e para trás. Essa é a sensação da ansiedade. A falta de equilíbrio, o nervosismo, pensando, sempre preocupado com o futuro, o que vai ser no futuro, ou sempre pensando que tudo vai dar errado. Esse é a ansiedade. E tem diversos tipos de ansiedade. Nós não vamos falar muito agora. São as ansiedades que mais existem em nossos meios, e a mais popular, que é a que chamam de TAG, ou transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente a pessoa passa o dia todo ansioso, preocupado, e tem aqueles picos de ansiedade, que é essa sensação que eu falei para vocês, de preocupação intensa com o futuro, e sempre tem uma incerteza de que o futuro não vai dar certo. Tem também o estresse pós-traumático. Geralmente ele é desenvolvido após passarem por um grande evento na sua vida. Por exemplo, quando você lida com alguém doente e aquela pessoa morre, principalmente quando era alguém bem próximo de você, pai, mãe, irmãos,
e você lida. Eu conheço pessoas que desenvolveram ao cuidar intensamente, ao viver toda aquela situação, e no final, aquela pessoa veio a óbito e ele, infelizmente, desenvolveu o estresse pós-traumático. Eu não vou me aprofundar muito nessa fala, porque eu convidei alguém para me ajudar. E parece que ela acabou de chegar. E temos também a síndrome do pânico, o toque e as fobias, que são os principais transtornos de ansiedades que existem. Certo? Eu gostaria de pedir licença, só para a gente aguardar um pouquinho. A irmã Fran, que ela acabou de chegar, tu mesmo. E ela é estudante de psicologia, e eu pedi que ela me ajudasse nessa parte, certo? Para que nós pudéssemos deixar um conteúdo de forma satisfatória para vocês, tá bom? Então ela vai explicar um pouquinho desses principais, tá bom? Enquanto a irmã Fran organiza, porque ela tem toda uma logística, ela tem uma bebê pequena, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 6 ao 9, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Vamos ler mais uma vez o texto que já foi lido. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensar. A Bíblia, amados, ele é o maior guia. Todos os dias nós ouvimos falar de temas tão atuais, mas a Bíblia, que foi escrita tantos mil anos atrás, ela se revela para nós, ela nos mostra e nos ensina como nós devemos conviver, como nós devemos nos desviar, como nós devemos enfrentar situações que diante de todos são situações recentes, atuais. Ah, não, esse é o mal do século. Mas a Bíblia, lá, o apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses, recomendando exatamente sobre a ansiedade. Antes da gente entrar no fator bíblico, eu gostaria de convidar a irmã Fran. Ela vai falar um pouquinho dessa parte. Mas tá. Gente, amados, a irmã Fran também é coordenadora de adolescentes. É a esposa do irmão Clédis Viana. E ela também faz parte da coordenação de adolescentes. E é estudante de psicologia. Paz do Senhor a É nossa todos. psicóloga. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de trazer para a igreja um versículo que se encontra no livro de 1 Pedro, eu acho até que já foi lido, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, irmãos, o tema que vai ser falado hoje aqui, ele é um tema bastante extenso. Então, para que a gente não confunda as nossas mentes, nós vamos falar de uma forma bem didática, bem prática e acessível, tá? Vai ser uma fala curta e limpa, é só para a gente guardar o principal. Até porque eu sei que a noite ela vai ser dividida nessa primeira parte, que é a científica, e na parte espiritual. E eu já sugiro que vocês se prendam mais à parte espiritual, né? Porque a ciência, ela é mutável, tá? Em constante mutação. Um achado, uma descoberta hoje, amanhã não tem mais nenhuma importância. Enquanto que a Bíblia não. A Bíblia é imutável, é o nosso manual de vida.
E como diz meu pai, quem é crente acredita até na capa, quando diz que a Bíblia é sagrada, né? Bom, o termo ansiedade, ele é um termo bastante falado em nossos dias, né? E até em nosso meio cristão. A gente é sujeito a tudo, a todos os acontecimentos, então esses problemas emocionais, eles não deixam de bater a nossa porta. A diferença entre nós, que somos igreja, e alguém que não é, porque a gente tem a quem recorrer primeiramente, que é Deus, né? Então, assim, de uma forma bem limpa e clara, o que é ansiedade? Alguém gostaria de se pronunciar? Isso aqui não é um monólogo, é um diálogo, viu? É de daqui para aí, daí para cá. Se alguém quiser falar, é só levantar a mão. Então, um conceito de ansiedade que eu acredito que vocês nunca mais esquecerão é: ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Mas como assim? São pensamentos obsessivos, recorrentes e persistentes com o que vai acontecer. Quando é que ela é normal e quando é que ela é patológica? Vou trazer um exemplo. Alguém que termina o ensino médio e se prepara para o Enem, por exemplo, ou para um vestibular. Ele estuda, se prepara para aquele dia, ele espera aquele dia com muita vontade que chegue para fazer a prova, para ver o resultado. Isso aí é um tipo de ansiedade, mas é normal. Por quê? Porque essa pessoa não está limitada. Ela consegue fazer as práticas do dia a dia normal sem se sentir limitado, tá? Então, quando é que a ansiedade ela é patológica, ou seja, doentia? Quando ela te limita, quando você deixa de fazer as coisas simples do dia a dia. Geralmente, a ansiedade ela está acompanhada do medo. Mas o medo, ele não é um fator totalmente ruim para nós que somos humanos. Por quê? Nas literaturas, a gente vê que o medo, ele é um modulador do nosso organismo. Ou seja, a Anália, por exemplo, que é a nossa outra coordenadora. Digamos que a Anália não sinta medo de nada. Ela é totalmente corajosa, não sinta medo de nada. Isso é prejudicial? Sim, porque se ela ver uma fogueira, por exemplo, ela não tem medo do fogo, então ela se joga na fogueira. Se ela vê um carro em movimento, ela não tem medo da velocidade do carro, ela passa correndo, atravessando a rua. Então, esse medo que não faz ela modular, que não faz ela pensar e repensar, ele pode ser prejudicial para a sua própria existência. Vocês compreendem? Que o medo ele não é totalmente ruim, porque é aquilo que serve para a nossa manutenção humana, é aquilo que faz a gente parar para pensar e considerar se aquilo deve ser feito ou não. Existe um fenômeno chamado luta e fuga. E ele geralmente é manifesto quando o indivíduo sente muito medo. É aquilo que faz você ficar e enfrentar, ou é aquilo que te faz fugir daquela situação que aconteceu, tá? Eu fiz aqui um apanhado rápido, simples, sobre os transtornos de ansiedade mais comuns, os que mais existem no nosso cotidiano. E tem um que ele é bastante recorrente no nosso meio, o meio feminino. Ele geralmente se manifesta mais nas mulheres do que nos homens. Acho até que a Ju deve ter falado, que é o transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG, tá? Esse transtorno, ele aparece muito na fase infantil. Às vezes ele se manifesta na adolescência, mas a ocorrência maior é que ele venha se manifestar na fase adulta. Como eu disse, ele é um transtorno mais comum entre nós, as mulheres, e o fator estressor fundamental é o ambiente no qual essa pessoa está inserida. Por exemplo, nós mulheres, a gente tem um fardo muito pesado. A gente trabalha em casa, fora, cuida de filho, de marido, resolve inúmeras coisas ao longo do dia. E se a gente não tem uma rede de apoio
que seja capaz de trazer alívio para o nosso físico, eu estou falando da parte física mesmo. Se a gente não tem uma rede de apoio que seja capaz de aliviar o nosso físico, a gente acaba desenvolvendo uma ansiedade generalizada. Não vou entrar muito no mérito, porque é muito assunto. Teria que ser necessário um tempo maior para a gente explanar sobre cada item que foi falado aqui. Eu vou dar só uma pincelada a respeito dos transtornos que a Juscelia citou. Quando a gente fala transtorno, o que vem à nossa mente no primeiro momento? Desordem. É algo bagunçado, algo que está fugindo ali de uma ordem, né? É quando o corpo deixa de produzir neurotransmissores que são os responsáveis pela nossa saúde mental. Então, não é algo só ambiental, é algo também físico, é algo também biológico. A cabeça, vamos dizer assim, a gente costuma romantizar que o coração é o responsável pela a vida humana, e na verdade não é a mente, é a cabeça. Ela adoece e deixa de produzir os neurotransmissores que são responsáveis pela manutenção humana, tá? Então, esse é o transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. É mais comum entre as mulheres e ele se inicia mais pelos fatores ambientais nos quais essa mulher está inserido, que é essa multitarefa. A gente tem até um termo que de vez em quando eu falo sobre ele que eu não gosto. Ele é mais usado no meio dos adolescentes, que é... Deixa eu ver se eu lembro, irmãos. Me deu um branco aqui. Empoderamento. Vocês ouvem muito falar, né? Principalmente as mulheres mais novas, as adolescentes. Porque a sociedade traz para nós o que é empoderamento. Dentro dele tem aquele fator de que a mulher pode dar conta de tudo, que a mulher é multitarefas, que ela tem que estar o tempo todo fazendo algo, e a verdade não é essa, tá? A Bíblia cita nós como ajudadoras, como auxiliadoras. Nós somos as ajudantes na missão. Eu sou zero feminista, viu, meninas? Tô falando para as meninas. Tá. Vou falar um pouquinho aqui do toque. O que é o toque? O toque são pensamentos obsessivos que nos levam a comportamentos compulsivos. Ou seja, a gente pensa e executa tudo de uma forma muito grande. É aquela pessoa que tem mania de limpeza, que lava a mão muitas vezes, que sai de casa, tranca a porta, mas precisa voltar do meio do caminho para se certificar de que a porta está trancada. Nós temos um amigo em comum, eu e Clédes, que ele, ao guardar sua moto, ele precisa bater no banco da moto para ouvir o barulho, para não ter que levantar de madrugada e verificar se a moto está dentro de casa. Então, assim, eu dei o exemplo para que vocês absorvam o conceito. São pensamentos obsessivos que nos levam a comportamentos compulsivos. É aquilo que a gente faz de maneira doentia. É aquilo que compromete o nosso dia a dia, as nossas atividades físicas, as atividades mesmo do cotidiano. Esse final de semana passado eu fiz um curso da minha área e aí foi exposto um filme de um senhor que ele tinha toque com limpeza. A cada banho ele usava um sabonete. Então imaginem para vocês como era caro manter esse transtorno. Cada banho um sabonete. Se ele tomasse 4 banhos ao dia, seriam 4 sabonetes. Então, até para manter esse transtorno, além de comprometer vários outros fatores, que são se relacionar com outras pessoas, também ele ia ter um investimento financeiro maior. Cada banho um sabonete. Acho que a Gil falou sobre o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ele é um distúrbio onde ele é caracterizado pelas pessoas que têm dificuldade de se recuperar após aliás, as pessoas que vivenciaram ou testemunharam um acontecimento ruim. Nesse exato momento, nós temos várias pessoas acometidas pelo TEPT. Quem são? Os profissionais de saúde,
que estão lidando com muitos casos dessa doença, desse mal. Eles estão em muitas horas de trabalho, trabalhando exaustivamente, lidando com muitas mortes, com muitas perdas. Então, nesse momento, quem eu trago para caracterizar esse transtorno são os profissionais da área de saúde. Os médicos, os enfermeiros, os psicólogos que estão lidando com muitas perdas. Isso aí tudo traz traumas. Traumas nada mais é do que um dano emocional. É quando a mente adoece, ela sofre e não consegue se recuperar a um tempo hábil. Porque assim, irmãos, a tristeza é comum. É muito comum a gente se sentir triste. Quando é que ela é preocupante? Quando ela dura dias, quando ela te impede de tomar um banho, quando ela te impede de se relacionar com outra pessoa, quando ela te limita, tá? A maioria desses sintomas que a psicologia trata, eles são sintomas assim que são normais no nosso dia a dia, mas a persistência desses sintomas é que deve nos trazer a preocupação. E alguns desses sintomas é feito primeiramente com a ajuda do profissional. Nós aqui, assim, a gente está falando aqui só no meio evangélico, né? Nós temos a quem recorrer espiritualmente, mas ainda que a gente recorra, porque a Bíblia ela é muito clara, Deus opera através dos médicos também. Então tem situações que você vai orar e que Deus vai te trazer a cura, mas tem situações que você precisa procurar um profissional. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer, mas às vezes aquele amanhecer não é literal. Às vezes você chora uma noite, 2, 3, 10 e o amanhecer parece que nunca chega. Então, se alguém se identificar com algo do que for dito aqui, alguém já orou, procurou alguém com quem se abrir e não deu certo, procura um profissional, não tenha vergonha não, tá? A Gil falou também sobre fobias. Fobias é medo exagerado, aversão a uma determinada coisa. Existem inúmeras fobias, existem inúmeras aversões que a pessoa pode ter entre lugar fechado, com mulheres, com ambiente que tem muita gente. Então, assim, para não ficar cansativo, para ficar de uma forma mais acessível, eu não vou me prolongar e nem entrar muito nos assuntos. Eu acredito que eu pincelei todos os transtornos que a Juscelia trouxe. Tomara que tenha ficado acessível para os irmãos. Esses tempos, a igreja tem enfrentado tempos difíceis e tempos que corroboram para os adoecimentos emocionais. A gente tem tido muito acesso à internet, a celular, e esse é um fator de muito adoecimento emocional. O nosso cérebro ele não está preparado para esse excesso de informação a qual nós somos submetidos todos os dias, principalmente as crianças. Neurologicamente, biologicamente é nocivo. As telas de celulares, de computador, de televisão são nocivas. O nosso próprio cérebro não está preparado para esse excesso de informação que a gente recebe. E o que isso acontece? O que traz? Adoecimento. Para vocês terem noção, as redes sociais, elas são fatores que elas liberam muito gatilhos, né? A gente costuma medir a nossa vida por aquilo que a gente vê, né? A gente que tem acesso às redes sociais de Instagram, de Facebook, acho que é o caso de 90% dos que estão aqui, né? Acredito que todo mundo tenha, acaba vendo o que está ali publicado e acaba trazendo para quem? Para a sua vida, para a sua realidade. E esse comparativo, ele é nocivo e faz com que a pessoa adoeça emocionalmente. Eu vi uma matéria, uns dias atrás, eu não me recordo o país, mas nesse país é proibido alguém publicar uma foto em uma rede de relacionamento se a foto estiver submetida ao Photoshop e a pessoa não disser. Por quê? Geralmente quando a pessoa posta, ela só posta o seu melhor ângulo, né? Quando às vezes a gente tira 50 fotos, né, Gil? Para escolher uma para publicar aquela que está melhor. E aí, às vezes a gente ainda submete a um efeito para que a foto fique melhor apresentável.
E aí, isso, nesse país, estava trazendo muito adoecimento emocional para as pessoas. Então, foi baixada uma lei que cada vez que uma foto submetida ao Photoshop for publicada, ela tem que dizer, essa foto foi submetida ao Photoshop. Então, assim, tudo que é em excesso é prejudicial. As pessoas dizem que o poder do veneno está na quantidade, né? Se você bebe pouquinho, não tem aquele efeito. Mas se bebe a quantidade adequada, tem o efeito. Se bebe muito, também não tem. Então, tudo aquilo que foge ao nosso controle é prejudicial. Então, que a gente possa pedir em Deus paz de espírito e autocontrole, para que a gente tenha discernimento de saber quando aquilo já está saindo do que é saudável, quando aquilo já está saindo do que é tolerável, porque o nosso corpo, ele também tem limites, ele precisa descansar. Eu sei que nós, os mais jovens, eles têm a mania ou o hábito de dormirem muito tarde, e aí o cérebro não passa por aquele sono reparador, né? Então, isso também é um fator que libera ansiedade. Eu não sei se a Gil entrou nesse mérito, mas uma pessoa em um quadro de ansiedade, ele geralmente tem o quê? Sudorese intensa, principalmente nas extremidades, mãos e pés suam muito. Ela tem ofegância, dificuldade na respiração e tem o batimento cardíaco acelerado. Então, são essas as principais formas de identificar um quadro de ansiedade. Mas a ansiedade, como eu falei lá no início, eu vou só reforçar agora, ela só é patológica, só é doentia quando ela te limita, quando ela traz pensamentos obsessivos, intrusivos, assim que a psicologia fala. E o que são pensamentos intrusivos? São aqueles pensamentos que vêm sem que você pense no assunto. Quando a pessoa tem medo de morrer de um AVC, por exemplo, ela não tem nenhum fator que possa despertar nela o cuidado do AVC, mas ela tende a sentir aquele medo doentio. Então, são esses fatores que vão nos ajudar a identificar uma ansiedade normal e uma patológica. Lembrando que ela é tratada com o uso da farmacoterapia e também da terapia, medicações e a terapia junto ao psicólogo. Então, assim, irmãos, foi só uma pincelada, né? Foi só uma forma objetiva da gente tratar os principais transtornos de ansiedade que existem. Eu vou passar para a Juscelia, se tiver alguma necessidade, eu entro novamente. Obrigada, irmã Fran. Todo mundo compreendeu bem, né? Na linguagem dela, né? Fica tudo bem diferente, porque ela estuda os termos científicos e fala bem melhor. E quando a irmã Fran estava falando de prova de Enem, de ansiedade, eu me recordei, quando eu fui coordenadora do Enem, né, do prédio, onde estava realizando as provas do Enem, uma jovem, acho que deveria ter seus 16 anos, e ela esqueceu o RG dela. E simplesmente ela entrou em um estado de choro tão grande que a gente não conseguia controlar, embora nós ficássemos dizendo, olha, se acalma, você já entrou, me diz onde é teu endereço, que nós vamos lá pegar a tua identidade, porque ela estava inconsolável. Inconsolável. Qual era a preocupação dela? A cobrança dos pais. Os pais haviam depositado confiança nela. E, ao mesmo tempo, essa confiança era uma cobrança velada. E ela se sentia na obrigação de fazer aquela prova e se sair bem, ela não podia se dar mal. E esqueceu o seu RG. Então, nós, papais e mamães e tios, aqueles que não têm filhos, precisamos também ter cuidado com essa nossa perspectiva de futuro para os nossos filhos. Cláudio Duarte, né? Ele até falou que o futuro não existe.
O amanhã não existe. Existe o hoje e o passado. Quando ele diz, amanhã nós vamos fazer isso. Mas o amanhã, quando chegar, já vai ser o hoje. E eu achei bastante interessante, eu concordei com ele. Que o amanhã não existe. Vai existir sempre o hoje. Certo? Diante de uma exposição, né, da irmã Fran, eu creio que eu tirei também, a gente sabe que não é um tempo suficiente, sabemos que não é um tempo suficiente, porém, podemos sim aproveitar. E quero dizer aos amados jovens e todos os presentes, que a ciência, a Bíblia, a ciência, ela pode se opor à Bíblia, mas a Bíblia também, em alguns termos, se opõe à ciência, mas não, em nenhum momento, ambas seria a palavra Jesus, quero dizer que uma não tira o valor da outra, certo? Eu quero dizer o que nós temos que fazer como crentes, cientificamente, tomarmos as nossas medidas, nós fazemos, que é buscar ajuda profissional. Não é errado, não é pouca fé, meu irmão, de forma alguma. Muitas pessoas têm vergonha de procurar uma ajuda profissional, de dizer o que sentem. Não sinta vergonha. Não sinta não veja essa barreira. Se você não confiar no papai, na mamãe, ore para alguém que você confia, da igreja, o dirigente, o pastor da igreja, e conte como você se sente. Ao seu professor da EBD, à sua professora da EBD, mas não deixe de falar como você se sente. Voltando ao texto inicial, prometo que nós não iremos nos alongar muito. Filipenses 4, 6 até o 9 foi o texto lido. E não vamos repetir a leitura que nós já fizemos, aliás, 2 vezes, né? E no primeiro versículo de Filipenses, quando ele diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Talvez, se alguém ler esse texto, vai dizer, Paulo deveria estar brincando, para a gente não se preocupar com nada, né? Bom seria se a gente não pudesse se preocupar com nada. Será que nós podemos viver sem nos preocupar com coisa alguma? Podemos viver? Nós temos um trabalho, as mulheres que são casadas têm casa, marido, filhos, trabalham em casa, como a irmã Fran já colocou. Os jovens têm o seu trabalho, quando não tem um trabalho, mas tem a escola. Sempre vamos ter uma preocupação. Mas Paulo diz, né, que a gente não deveria estar inquieto por coisa alguma. É por coisa alguma. Nem por trabalho, nem por escola, nem por marido, nem por filhos, por coisa alguma. Quando ele fez essa recomendação aos filipenses, será que ele estava mandando ou pedindo que o povo de Filipe fosse irresponsável e deixasse de qualquer jeito? Não. Não. Ele estava dando um conselho que a igreja de Filipos deveria transformar essa preocupação toda em oração. Quando ele diz que a gente deveria lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Perdão. Não, eu misturei com o versículo que a Fran leu, que foi também um texto que eu escolhi. Não esteja inquieto por coisa alguma. Em tudo conhecendo, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, é transformar as preocupações em oração. Colocar diante de Deus. É pedir a Deus, Senhor, estas são as minhas preocupações. Muitas vezes a gente fala assim para uma pessoa, olha, não te preocupa não. A Bíblia diz, lançando sobre ele, lá em 1 Pedro diz isso, lançando sobre ele, mas nem nós mesmos conseguimos nos desprender das preocupações. Mas Paulo recomenda-nos que nós transformemos essa preocupação
em oração e súplica diante de Deus. Você está preocupado? Você está preocupada? Tem algo que te incomoda, te tira o sono? Coloca diante de Deus. Mas, como a irmã Fran colocou, se você não dormiu hoje, não dormiu amanhã, não dormiu outras noites, e essa preocupação tem tomado conta de você, ao ponto de que você não consiga mais se relacionar com ninguém, que você não consiga ir à sua escola, você não consiga falar com seu colega, com seu papai, com sua mamãe, além da oração, busque ajuda profissional. Porque a Bíblia também fala que Deus deu sabedoria aos homens exatamente para isso. Para que nós também tivéssemos. Eu gosto também de dizer que quando a Bíblia diz o que é possível ao homem, o que não é possível ao homem é possível a Deus. Sim, porque Deus sabe que existem coisas de que o homem pode fazer, mas existem coisas de que o homem não faz. Aí começa a providência divina exatamente naquilo que o homem não pode fazer. Irmãos, só para acrescentar o que a Juscelia está falando, alguns desses transtornos emocionais aos quais nós estamos sujeitos a passar por eles, são tratados dentro da igreja com certo preconceito. Às vezes o irmão sente vergonha de procurar ajuda profissional, porque aquilo é como se ele tivesse dizendo que ele é menos crente, né? Mas como a Juscelia disse, eu achei bem colocada a fala, a ciência não anula o agir de Deus e, ao contrário, Deus não anula o agir da ciência. O Senhor trabalha também através dos médicos. Então, às vezes a pessoa é fervorosa, ela busca Deus, ela ora, ela faz campanha de oração, ela faz culto doméstico, tem a sua vida ali pautada no altar. E ainda assim tem um transtorno emocional caracterizado. E aí, o que a pessoa faz? Busca ajuda de um profissional. Algumas pessoas pensam que a ferramenta de trabalho do psicólogo é a fala, e na verdade não é. A ferramenta de trabalho do psicólogo, o que é? A escuta. É a escuta qualificada. Então, quando eu trago para o psicólogo ou para outro terapeuta uma demanda, só em falar eu vou me aliviar. É a mesma coisa que a gente faz diante de Deus, quando a gente ora. Quando a gente traz para Ele as demandas emocionais ou não, físicas e biológicas que existem em nós, a gente está o quê? Lançando sobre Ele tudo aquilo que existe em nós. Então, assim, o que eu gosto na nossa coordenação é que a gente trata também desses assuntos dentro da igreja que a igreja costuma não trazer. A gente traz para a nossa linha de frente esses assuntos que são um pouco desprezados, vamos dizer assim. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não entendem. Quando alguém está triste, está com problema de ordem emocional, eu já ouvi pessoas dizer, é falta de oração. Embora Paulo colocasse os filipenses, que se eles quisessem se preocupar menos, eles deveriam orar e acreditar e confiar que ao lançar sobre o Senhor toda aquela ansiedade, o Senhor iria cuidar, o Senhor vai cuidar, porque o Senhor cuida. O Senhor cuida de nós. Nós estamos vivendo em um tempo onde hoje, mais do que qualquer outro tempo, a ansiedade, o medo e o descontentamento têm trazido sérias consequências para as nossas vidas. Quando a irmã Fran falou de redes sociais, vocês vão entender que no último versículo desse texto, Paulo não falava em redes sociais porque nem imaginava, mas ele fala nesse texto sobre o alimentar das nossas mentes. Como nós devemos nos alimentar dessa mente? E nisso inclui as redes sociais, que nos trazem benefícios ou que nos trazem malefícios. No versículo 7, ele coloca que a paz de Deus, né, depois de lançar
sobre o Senhor essa ansiedade, render graças a Ele, sermos gratos a Ele. E dizer ao povo de Filipe que se eles quisessem se preocupar menos, eles deveriam orar mais. Então, se nós estamos preocupados por alguma coisa, oremos. Vamos parar um pouco. Como a irmã Fran diz, nós precisamos muitas vezes parar um pouco. Eu, você, eu aprendi muito nessa tarde sobre parar um pouco, porque às vezes a gente leva uma vida tão corrida e a gente não para. E o próprio Senhor, Ele nos recomenda isso, porque Ele sabe que nós temos um corpo físico com limites e que nós precisamos parar, até mesmo no momento de buscar a presença do Senhor. Nós precisamos estar bem. Hoje uma pessoa me disse assim, olha, porque eu havia marcado várias vezes para ir na atividade física com ela. Ela falou assim, olha, segunda-feira eu estou passando aí, porque a Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo e tu deve cuidar dele, viu? Então eu estou passando aí para te levar, e é verdade. Nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, que tudo isso aqui é templo do Espírito Santo e nós precisamos estar bem. Deus só pode habitar em um lar que é saudável, que é bom. Se é templo do Espírito Santo, eu preciso permitir que o Espírito Santo entre. E se tem outras coisas morando lá, vai ser muito complicado. Amados, quem quiser interromper, quem quiser perguntar, pode levantar a mão, pode perguntar, pode vir aqui na frente. Eu sei que eles estão bem distantes, né? Eu até pedi, né, que viessem um pouquinho mais, mas eles preferiram ficar lá, tudo bem. Mas podem perguntar. O que a gente não souber, a gente responde depois, tá bom? E ele diz no versículo seguinte que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse texto, ele é tão completo, tão rico, que jamais imaginaríamos que poderíamos falar de ansiedade utilizando esse texto tão completo, guardando os nossos sentimentos. Com uma paz, nós sabemos que a paz de Deus, ela é diferente da paz do mundo. E nós não estamos falando de uma paz que as pessoas pregam, que os coaches estão pregando aí, do equilíbrio, da paz. Ok. Então, quando as pessoas falam, olha, vocês fiquem tranquilos, quem fizer yoga, quem tiver o equilíbrio, tiver bem sentado, você vai sentir uma paz. Mas a paz de Deus não é essa paz. A paz de Deus, ela é uma paz diferente do mundo. Ele mesmo disse na sua palavra, lá em João 14, 27, se o irmão puder colocar, por favor, irmão, não está. Quando ele disse que não daria paz como o mundo dá. Então não era uma paz como a do mundo. A paz de Cristo, ela excede todo, e quando ele diz excede todo entendimento, que se sobrepõe a todo e qualquer entendimento desse mundo. Essa é a paz que nós precisamos sentir. Essa é a verdadeira paz. Porque o Senhor, meus amados, Jesus, Ele é a medida certa para as nossas vidas. Sim, irmã, nós estamos falando de ansiedade, mas quando nós estamos preenchidos, na medida certa, não damos espaço para nenhuma outra coisa. Às vezes, né, como a irmã Fran colocou, patologicamente, né, quando é que essas coisas se desenvolvem para a patologia, é quando se perde o controle, não é isso, irmã Fran? Quando se perde o controle, se torna uma doença nas nossas vidas. Aí sim, nós precisamos buscar uma ajuda profissional. Mas o que a Bíblia, o que Paulo recomendava aqui, era exatamente para que a gente não chegasse a esse ponto. Que a gente parasse e pudesse orar e buscar essa paz em Cristo Jesus. Render graças a Ele, se encher de Deus, para que não houvesse espaço para mais nada, para o descontentamento. Aí a gente percebe que as redes sociais, elas trazem um grande descontentamento nos jovens. Um descontentamento com sua roupa,
com o seu celular, com o seu corpo, com a sua vida. Muitas vezes alguém posta uma foto lá em uma casona bem bonita que nem é dele. Está lá todo bonitão, tira uma foto, é a vida que eu não sei o quê. E de repente um jovem olha para aquela foto e deseja ter aquela vida que ele tem, que talvez não seja nem a vida daquela pessoa. Mas você não consegue, aí começa o descontentamento. Se eu pudesse ser, se eu pudesse ter aquele celular, se eu pudesse ter aquela casa. E aí começa o descontentamento, dando lugar a muitas outras coisas, inclusive a ansiedade, a perspectiva de um futuro, a incerteza na realidade, né? Um exagero com o futuro que ele tem certeza de que ele não vai ter. Na realidade é essa, né? Que ele tem certeza de que ele não vai alcançar. Então, amados jovens, servos do Senhor Jesus, nesta noite, nós convidamos você, cada um de vocês, a buscar em Deus a verdadeira paz. Quero dizer para vocês que o próprio Jesus, quando ele disse que não daria paz como o mundo dá, não está nos coaches, não está nas mensagens prontas, não estão em iogas, não. Essa paz que o Senhor oferece é a paz que nós encontramos na palavra de Deus, na oração, na intercessão. E tenho certeza de que você será grandemente abençoado. E se você se sente de alguma forma, como a irmã Fran colocou aqui, você já perdeu o controle, já se sente tão ansioso a ponto de não conseguir sentir essa paz, busque ajuda. Fale com o líder dos jovens, fale com o seu pastor, fale com a missionária, fale com alguém, porque nós sabemos que às vezes é muito difícil você falar em casa. Você falar para o pai, às vezes você tem vergonha de dizer como se sente, e às vezes também pode não ser compreendido. Mas eu tenho certeza de que se você buscar uma ajuda, você terá. Não fique calado, fale, e com certeza você será atendido por Deus e por alguém para lhe ajudar profissionalmente. Sabemos que quando... Quer fazer a pergunta? Ok, pode fazer. Boa noite, Pai do Senhor a todos. Não é nem questão de pergunta, só mesmo um complemento, né? A gente que vive a vida de professor, eu e minha esposa, há 25 anos praticamente, sala de aula com várias idades, vários tipos de alunos, com famílias diferentes, pensamentos diferentes, vida diferente, com culturas, religião, credo, enfim. Uma vez buscando os estudos, vi que a ansiedade ela parte de um princípio, né? Tem um princípio para tudo, né? E vi nessa reportagem, me corrija por favor, que 75% das doenças psicoativas no ser humano, uma delas é a ansiedade, né? Doenças psicoativas, que elas prejudicam o pessoal, o social, o profissional, o religioso, né? E a ansiedade, ela vai muito mais além, né? Muito mais além. Confesso que eu sou ansioso, né? Tenho 2 filhos adolescentes, estão aqui, né? São tantas responsabilidades que cabem acima da gente, no sentido de a gente, enquanto pai, já olhar o futuro, né? Aí, questão de namoro, a questão de profissão, a questão de trabalho, tudo isso a gente tem uma perspectiva, um olhar, né, lá na frente. E a gente vê que meu menino está aqui presente. Na idade dele também, a minha vontade era trabalhar, de pegar em dinheiro, como muitos adolescentes nessa idade têm vontade de trabalhar, de ser, não pelo simples fato de ter dinheiro, mas se sentir mais maduro, não é? Sentir mais visto, mais
mais dependente, né, no sentido de não depender muito dos pais de certas coisas. Mas além disso, a ansiedade, ela não cuidada, não trabalhada, ela gera uma depressão, que é a doença do século. E conversando com alguns líderes, tem alguns líderes que não aceitam buscar arrego a psicólogo. Conheço muitos líderes religiosos que não aceitam buscar, mesmo sabendo que aquela ansiedade pode estar gerando uma depressão. E aí cabe ressaltar que hoje a psicologia ela está cada vez crescendo, mas há um tempo atrás era visto como o subterfúgio para doidos, para pessoas que tinham problemas psicológicos, problemas que precisava tomar remédio, e que na realidade a psicóloga não pode passar remédio, sabe disso, né? Orienta e nos orienta, né? E como pai, eu tento de certa forma me manter equilibrado, mas tem momento que eu explodo, né? Dentro de casa, uma decisão, às vezes eu sou muito duro nas decisões, e às vezes quando eu decido eu não volto atrás. Eu sei que isso é errado para mim, os meus filhos me veem, né? Me observam, e eu tenho uma preocupação também no futuro, de eles observarem daquelas decisões, de querer fazer a mesma coisa, né? Mas eu sempre falo para ele e para muitos, que embora a gente tenha defeitos, preocupações de pai, a gente também tem qualidades, e a gente tem que observar para as qualidades das pessoas, não é? Então esse tema é interessante, porque tem muitos adolescentes na igreja, que precisa ser trabalhado, se for até preciso fazer gabinete, porque às vezes, pegar e falar, tem um medo, tem a vergonha, mas muitos jovens precisam desse trabalho mais próximo, e precisamos de líder que realmente confia na psicologia, que a psicologia é a ciência que trabalha esse comportamento, e que servo do Senhor, que está precisando nas igrejas, assumir também um papel, de trabalhar com um comportamento na visão da ciência e também na visão da Bíblia. Então, só essa a minha intervenção, no sentido de a palestra, preciso eu também mudar, né? Mas que a gente tem esse carisma, né, de compreender melhor. Obrigado. Oi. O irmão, ele pontuou uma fala que eu achei muito importante, e eu gostaria só de me prolongar um pouquinho nesse assunto. Quando você falou que geralmente a ansiedade está associada à depressão, né? A literatura da psicologia traz para a gente que a ansiedade, ela é uma patologia secundária, ou seja, se ela está manifesta em alguém, por trás dela tem outro transtorno. Então, geralmente, quando a pessoa tem ansiedade, a patológica, não aquela que faz a gente esperar o dia do nosso aniversário, aquela que faz a gente esperar para usar uma roupa, para uma ocasião, não é essa ansiedade que eu estou falando, eu estou falando da patológica. Geralmente, quando a ansiedade está ali, manifesta em alguém, por trás dela tem outro transtorno, e o principal é a depressão. O que é depressão? Não vou entrar no assunto, só para os irmãos entenderem. Depressão é o humor rebaixado, é o humor caído, vamos dizer assim. É quando alguém não sente vontade de realizar tarefas simples do dia a dia, de conversar, Irmãos, o negócio é tão sério. Nós fomos feitos para quê? Para o relacionamento. E hoje, principalmente os tempos pandêmicos, eles têm tirado de nós esse relacionamento corpo a corpo. A gente tem ficado onde? Preso dentro de casa, com muito acesso ao celular ou ao computador.
Porque a ciência diz que muitas funções do nosso corpo acontecem quando você se relaciona fisicamente com alguém. Antigamente, quando não tinha o uso excessivo de celular e você queria encontrar alguém, você ia até a casa da pessoa, vocês iam juntos para a igreja, enfim, para muitas situações. Hoje não, tudo está ao alcance de um clique. Manda uma mensagem: Gil, como você está? Oi, amiga, eu estou bem, e às vezes estando mal. Então, o relacionamento físico, ele também é um medidor da nossa saúde mental. A pandemia, o uso excessivo de celular, de rede social, tirou esse de nós. A gente tem se relacionado bastante, mas só virtualmente. Nós temos uma rede social com 2.000, 3.000 seguidores, enquanto que é possível se relacionar ao mesmo tempo com esse tanto de gente? Não é. É por isso que nós temos que ter uma rede de apoio ao nosso alcance. Quem são? A nossa família, os nossos líderes espirituais, os nossos professores, amigos mesmo da nossa convivência. Obrigada pela fala, viu, irmão? Gente, era ela que tinha que ministrar a palestra, viu? Professor, com licença aí, talvez só uma palavrinha. É bem rapidinho. Sim. É parte do Senhor, amém? Eu quero falar, a Bíblia diz: não andeis ansiosos, né? Filipenses 4:6. Comigo aconteceu ao contrário. De abril do ano de 2020 a abril agora de 2021, eu tive todos são conhecedores, meu menino adoeceu, esteve ali no macro regional, e eu adquiri uma ansiedade tremenda na minha vida, por causa dele estar doente. Foi um ano de tratamento, começou em abril de 2020, terminou agora em abril de 2021, e a ansiedade tomou conta um pouco da minha vida. A correria, ele no hospital, a minha esposa com ele, serviço, a doença, a Covid, tudo isso foi se tornando uma fábrica de ansiedade na minha vida. Mas eu li um versículo que foi muito importante para mim, para a minha vida. E quando eu li aquele versículo lá no Salmo 37, versículo 5, eu encontrei a resposta para a ansiedade, para aqueles que estão ansiosos. Nós vivemos num mundo hoje que vemos muitos jovens ansiosos, com provas, concursos, muitas coisas. Aí eu tive lendo aquela passagem bíblica que o salmista diz. Aí eu fiquei pensando, o que fazer para vencer a minha ansiedade? Eu comecei a meditar naquele Salmo 37 que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Foi o que eu fiz. Eu entreguei a minha ansiedade, eu entreguei a vida do meu filho na mão do Senhor, porque a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E assim eu venci essa ansiedade, aquilo que estava tomando conta da minha vida. Era a preocupação, era serviço, era a doença, a preocupação com ele lá, e, além da doença que ele já estava, e adquirir essa outra doença toda. Foi se tornando assim uma fábrica de ansiedade muito tremenda, e eu já estava preocupado. Quando eu descobri a solução dentro da luz da Bíblia Sagrada, no Salmo 137. Amém? Amém. Isso serve para os jovens também, né? Que estão aí correndo de um lado para o outro, prova, indeciso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só reforçando, que isso é a verdadeira paz. É ter certeza de que Deus está no controle de tudo. Geralmente, quando nós estamos vivenciando um problema como o irmão vivenciou, eu nem consigo imaginar. Eu sou mãe, tenho meus filhos, e quando os nossos filhos têm qualquer doença, a gente fica preocupado. E imagine ele que viveu uma situação tão difícil com seu filho. A gente
ficou sabendo, nós oramos, a igreja orou, intercedeu em favor da vida dele, mas no momento em que ele sentiu, levantou a cabeça e percebeu que o controle de toda aquela situação é do Senhor, ele pôde sentir a verdadeira paz. Porque foi isso que Paulo recomendou aqui também, quando ele disse que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, é a gente ter certeza de que Deus está no controle de toda e qualquer situação. É muito difícil a gente pensar em meio a uma pandemia onde muitas pessoas já perderam a vida, outras ainda estão nos leitos de hospitais entubados. Deus, onde está o controle? Mas nós não devemos nos esquecer que nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle dele. E louvamos a Deus pela vida do irmão, do seu filho, e que também o testemunho dele seja exemplo para nós, de sabermos que o controle das nossas vidas é do Senhor. E que em meio à ansiedade, em meio ao medo, nós possamos levantar a nossa cabeça e possamos lembrar que nós somos filhos de um Deus que jamais nos abandona, que jamais nos deixa só. E Paulo sabia disso nas suas recomendações à igreja de Filipe. Ele poderia estar antecipadamente, porque como profeta, como ministro do Senhor, como apóstolo do Senhor, o Senhor revelava a Paulo e o Senhor conhecia, o Senhor já sabia de tudo isso que ia acontecer. E a Bíblia seria o nosso guia, a nossa bússola. E para falarmos de ansiedade, para falarmos de redes sociais, para falarmos de tecnologia, nós usamos como guia um livro que foi escrito há tantos anos atrás. Não despreze os ensinamentos deste livro, jovens. Porém, não despreze o conhecimento científico. Não despreze. Busque ajuda se você precisar. Se você não conseguir superar da forma que o irmão superou, busque ajuda no profissional. A paz do Senhor. Uma pergunta. A ansiedade, ela não é a depressão. Se ela não é a depressão, porque tem casos de depressão que não é perceptível. Se a ansiedade ela não é a depressão, não é uma depressão, é uma pergunta que eu faço. Se ela não é a depressão, a ansiedade também, ela chega em um estado que não é perceptível em uma pessoa? Sim, irmão. Sim. Como você falou, ansiedade e depressão são transtornos diferentes, mas que andam juntos. E como eu disse na minha última fala, a ansiedade ela é uma doença secundária. Uma vez que ela está manifesta, existe outro transtorno. Mas existe a ansiedade, ela é dividida em 3 níveis: leve, moderada e grave. Eu não sei se o senhor estava aqui no começo. Estava, né? É menino demais, irmãos. Sim, eu falei da ansiedade normal, que é justamente essa que os jovens sentem ao fazer uma prova de vestibular, essas que a gente sente às vezes com a manutenção da nossa casa. Essa aí não é a patológica. A patológica é aquela que paralisa a gente, que faz com que a gente deixe de fazer as tarefas do dia a dia. É aquela que vem acompanhada de muito medo, porque essa ansiedade normal, entre aspas, ela não vem acompanhada de medo. Já a patológica ela vem com pensamentos obsessivos acompanhados de um medo excessivo. E, como eu lhe disse, ela é dividida em 3 níveis: a leve, média e grave. Em muitos casos, a leve, ela dispensa o uso da farmacologia. Como o irmão falou, os psicólogos, eles fazem a terapia, mas não fazem a terapia do remédio. Aí é o psiquiatra, né? Deu para responder, irmão, a pergunta? Está. Amados, nosso tempo já expirou, né? Mas vamos concluir rapidinho, né? Só para concluir, eu creio que se quisermos marcar um outro momento, para concluirmos e falarmos mais, nos aprofundarmos mais, com certeza, né?
nós poderemos atender o convite, né? E eu gostaria, né, apenas de dizer aos jovens que aquilo que nós colocamos em nossa mente determina aquilo que nós falamos, o que nós fazemos. E Paulo aconselhou exatamente a igreja de Filipos, né, a programar a nossa mente com pensamentos que fossem verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos e louváveis. E se a gente tiver algum problema com os nossos pensamentos, nós temos que examinar aquilo que nós estamos observando, aquilo que nós estamos colocando em nossa mente. Exatamente aí que entra as questões das redes sociais, que nós não vamos nos aprofundar, o que nós lemos, o que nós vemos, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos falando. Também deve ser uma preocupação, porque tudo isso, tudo que nós fazemos em nossa vida, pode nos trazer, pode gerar uma ansiedade, um quadro de ansiedade em nossas vidas, certo? E eu espero que nós tenhamos contribuído, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e concluo dizendo que o Senhor é a medida certa para as nossas vidas e que Ele, nada foge do controle dEle. Nós nunca devemos pensar que tudo que está acontecendo no mundo, e por mais que em nossa casa também, na nossa vida, tudo esteja fora do lugar, pode ter certeza de que no momento que nós nos ajoelhamos na presença do Senhor, Ele coloca tudo no seu devido lugar e Ele manda embora toda ansiedade, tudo que não lhe faz bem. Coloque diante do Senhor e com certeza você será vitorioso em Cristo Jesus. E que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês. E a nossa oração é que o Senhor continue cuidando destes jovens e desta igreja. E que o líder continue tendo essa preocupação, não só com a vida espiritual de vocês, mas também com a vida, com a saúde mental, emocional, porque nós precisamos ser cuidados também assim. Eis e a que Deus em Cristo nos nossa abençoe. estrela Amém. da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta certa àquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta certa
Pai Todo-Poderoso, te louvamos, ó Pai, bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite, os conhecimentos aqui, Senhor Deus, adquiridos, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Pai, glorificar o teu nome e buscar em ti, Senhor Pai, a solução para os nossos problemas, Senhor Deus. Que assim como foi aqui, Senhor Pai, colocado, Deus, que toda ansiedade seja colocada diante de Ti, pois o Senhor tem a solução, o Senhor é a solução, o Senhor é o alvo a quem nós nos devemos dirigir, ó Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, Deus, os profissionais, ó Senhor, que tem essa tarefa de estar orientando, Senhor Deus, as pessoas, que está conduzindo ao esclarecimento, ó Deus, e trazendo, Senhor Pai, a cura, Senhor Deus, para essas pessoas que tanto necessitam, Senhor. Oramos, ó Pai, pelos jovens, os adolescentes, ó Deus, que diariamente, Senhor Pai, estão diante deste mundo, Senhor, que a cada dia, Senhor Pai, com informações aceleradas, ó Deus, tem, Senhor Pai, perturbado muitas mentes, ó Deus. Dá sabedoria, Senhor, dá temperança, Deus, dá, Senhor Pai, conhecimento necessário para que cada um, Senhor, cada jovem, cada adolescente, possam se portar de maneira diligente, Senhor. Sabedores, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e o tempo, Senhor, é do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, ó Pai, ensinar a cada um, Senhor Deus, no seu consciente, Deus, para, Senhor, ó Pai, medir o seu tempo e conhecimento, para que tudo venha sair conforme, Senhor, ó Pai, a ordem e vontade do Senhor, pois o Senhor sabe o que é melhor para nós, Deus, e que sejamos, ó Pai, assim como Paulo foi, Senhor Deus, onde ele diz, Senhor Deus, que em tudo ele tem contentamento, Deus. Ele soube, Senhor Pai, passar por diversas fases, ó Pai, diversas situações, seja de bonança, seja de escassez, muitas passagens ali refletem, Senhor Pai, o sofrimento que aquele homem passou, mas o Senhor o fez suportar todas as coisas, pois tudo podemos suportar em nome de Jesus, pois o Senhor já nos fez mais que vencedores. Leva-nos em paz, Senhor, debaixo da Tua graça e proteção, e que continuemos, ó Pai, na Tua presença, buscando mais e mais o alimento necessário para as nossas vidas e o nosso fortalecimento. Assim, com fé te louvamos e com fé te agradecemos. Amém.